Muitos estudantes ainda têm dúvidas sobre o que a legislação brasileira garante em relação ao estágio. Jornada de trabalho, bolsa, férias, vínculo empregatício. Para esclarecer essas questões, eu recebo aqui no estúdio do MG1 a advogada trabalhista Camila Jorge. Boa tarde, bem-vinda, obrigada pela participação. Ana. Então, Ana, muitas dúvidas que os estagiários têm em relação se tratam tanto do recesso quanto da bolsa, né? Nós temos dois tipos de estágio. O estágio obrigatório, que é aquele que está no conteúdo programático da faculdade, então é uma exigência, né, para ter o diploma, e o estágio não obrigatório, que seria uma opção mesmo, mas que essas horas de estágio vão contar. Em se tratando de estágio não obrigatório, a bolsa, né, tem que ser paga. O estágio obrigatório, ele não tem necessidade de remuneração, porque ele é como se fosse um requisito, né? Um dos direitos do estagiário seria na semana de provas, né, da faculdade. Ele comprovando no estágio, ele vai ter essa carga horária dele reduzida, né, pelo menos a metade que está na legislação. A legislação do estágio, para quem quiser, né, pesquisar, né, hoje em dia com a internet aí, é a lei 11.788 de 2008, assim, ela é bem simples, né, para quem quiser pesquisar, tem tanto os direitos do estagiário quanto da empresa, né, que for concedente do estágio. A gente sabe também que existem limites em relação ao horário de trabalho, né, Camila? Sim, sim. O estágio, ele tem uma duração máxima, que seria 6 horas e 30 horas semanais, mas também existem estágios que podem ter 4 horas e 20 horas semanais. Quando tem 6 horas, tem direito a um intervalo de 15 minutos, né? Pode ser para o café, para o estagiário quiser. E o trabalho aos finais de semana, feriados, é permitido? Vai depender do que tiver no termo de compromisso, né? Quando o estagiário ele vai fazer um estágio, e além dele estar matriculado ou num curso superior ou num curso profissionalizante, vai ter esse termo que vai definir, que vai ficar acordado lá. Mas esse termo tem que definir de uma forma que não prejudique as atividades do estagiário no curso, né? Porque não é um vínculo empregatício. O estágio, ele é para a pessoa desenvolver, aprender e, às vezes, até alternar. Então, se for negociado no termo de compromisso e não comprometer as atividades acadêmicas, perfeitamente. Existe alguma possibilidade de aquela relação de trabalho do estágio configurar um vínculo empregatício e esse estagiário até poder acionar a empresa? Sim, existe, e é até mais comum do que a gente imagina, né? Para o estágio ser estágio, ele tem que cumprir essa finalidade acadêmica. Então, tem que ter, o educando, ele tem que ter matrícula e frequência regular na instituição de ensino. Ele tem que ser acompanhado tanto por um supervisor do estágio, né, na instituição de ensino, quanto por um supervisor lá na empresa concedente, seja órgão público. Tem que ter esses dois tipos de supervisor de acompanhamento. As atividades que o estagiário vai realizar na empresa também tem que ser vinculadas ao curso, tem que ter finalidade, né, de aprendizagem. Então, assim, é diferente de um trabalhador com vínculo normal. E o principal é ter o termo, né? Tem que ter o termo, tem que ter a frequência. Se esses requisitos não estiverem completos, o estagiário pode pedir vínculo de emprego com a empresa. A gente tem também a questão do FGTS e INSS. Esses direitos, eles são recolhidos? Sim, no caso, o estagiário tem a opção dele recolher, né? Como é um emprego que não tem vínculo empregatício, o empregador não tem essa obrigação de fazer esse recolhimento previdenciário. No entanto, o estagiário pode pagar como segurado facultativo por conta própria, eu inclusive recomendo. Para contar como tempo de trabalho, sim, né, Camila? Ele pode, ele mesmo, pagar como segurado facultativo, faz a inscrição, paga, é bem simples também, mas o empregador não tem essa obrigação de recolhimento. Existem casos em que o estágio pode durar mais de 2 anos? Existe. A duração máxima do estágio, né, em regra, são 2 anos. No entanto, se for uma pessoa com deficiência, né, devido à inclusão e também, às vezes, ela se adaptou ao estágio, é difícil, às vezes, dependendo do tipo de deficiência, ela encontrar um estágio que ela consiga, né, ser acolhida e realizar as atividades. Então, a pessoa com deficiência, ela pode ter esse contrato acima do limite de 2 anos, pode ser prorrogado. Existe um valor mínimo previsto para o salário? Isso vai ser acordado em relação ao número de horas. Porque a carga horária é reduzida, então isso aí não tem um limite assim, o estagiário tem que ganhar um salário mínimo. Não, porque não é um vínculo empregatício. Se fosse um vínculo empregatício,
ele estaria lá regido pela CLT. Então, assim, não tem um valor mínimo, vai ser a quantidade de horas, vai ser tudo negociado, né? O que a empresa está disposta a oferecer em relação à quantidade de horas, vai ser mais ou menos nesse sentido. Você falou sobre a duração, né, de 2 anos, mas a empresa pode, antes desses 2 anos, encerrar esse contrato? Com certeza. Como eu falei, né, o estágio ele não é um vínculo de emprego. Sim. Então, não tem essa obrigatoriedade, né, de um aviso prévio desse tipo de situação. A empresa ela pode simplesmente demitir o estagiário antes do período, antes de completar, não tem problema. Exceto em se tratando de pessoa com deficiência, né, que a gente tem que ter um olhar mais empático. E em relação ao Vale Transporte? Vale Transporte também vai ser negociado, né? Vai depender também se é o estágio obrigatório, não obrigatório. O não obrigatório dá para negociar essa questão do Vale Transporte, mas também não existe a obrigatoriedade. Existe a obrigatoriedade, assim, da bolsa estágio, que vai ser de acordo com a quantidade de horas, e do recesso, né? Que vocês falam férias, mas em se tratando de estágio, a gente fala de recesso, né? Quando o contrato é igual ou superior a 1 ano, ele tem direito a um recesso de 30 dias, preferencialmente na semana das férias escolares. Muito bom. Obrigada, Camila, pela participação. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.